Olá! Nessa quarta aula, iremos trabalhar alguns fundamentos ligados aos processos de avaliação de impacto ambiental, entendendo o licenciamento ambiental de atividades causadoras de significativa degradação e a necessidade do Estado, novamente, como um elemento fundamental na estratégia de sustentabilidade ambiental, de regulamentar e disciplinar as atividades econômicas, os empreendimentos e as atividades que têm o potencial de causar efeitos negativos sobre o meio ambiente. Recapitulando as aulas anteriores, nós trabalhamos os fundamentos da política ambiental, destacando especificamente a necessidade de atuação do Estado como um agente, um elemento regulamentador e regulador das ações da sociedade sobre o meio, com vistas à manutenção da qualidade ambiental, preservando assim o interesse comum. A segunda aula trabalhamos um quadro geral dos sistemas de gestão na esfera pública, com foco específico sobre alguns de seus instrumentos, tentando compreender aí o papel dos instrumentos na promoção dos objetivos da política ambiental. A aula anterior trabalhamos a introdução ao licenciamento ambiental, com foco específico no licenciamento de atividades poluidoras, entendendo a questão da definição de padrões e limites, padrões de qualidade ambiental a serem observados pelos agentes ambientais que atuam em nome do Estado. Nesta quarta aula e na próxima aula, iremos trabalhar os aspectos voltados para o licenciamento de atividades potencialmente causadoras de significativa degradação. Portanto, antecipamos que devemos compreender agora um novo grupo, um grupo com propriedades específicas, com características específicas e com potencial de causar efeitos ambientais bastante diferenciado em relação ao grupo anterior de atividades poluidoras. Vamos iniciar essa primeira parte da aula retomando alguns fundamentos já trabalhados. O primeiro deles, o nosso clássico diagrama que sintetiza os fundamentos e os princípios da gestão ambiental realizada pelo Estado. Vamos retomar lembrando a necessidade do Estado atuar em nome do interesse coletivo na prevenção e no controle dos efeitos ambientais provocados pelas atividades econômicas. Bom, visando a consecução dos objetivos primários da política ambiental, no caso brasileiro, que é de compatibilizar o crescimento econômico com a qualidade ambiental. Também verificamos, vamos retomar alguns aspectos ligados ao universo de atividades humanas, o conjunto das atividades humanas que podem provocar efeitos negativos sobre o meio. De todo o conjunto de atividades humanas, uma parte dessas atividades deve ser submetida ao controle por parte do Estado, um controle realizado no âmbito administrativo por excelência, porque estão sujeitas a causar degradação ou impacto ambiental, efeitos ambientais negativos. Bom, dentro deste conjunto, o subconjunto que nos interessa nesta primeira parte está ligado ao conjunto das atividades sujeitas a um maior controle, exatamente por conta do seu potencial de causar significativa degradação ambiental. Os instrumentos de comando e controle que nós já trabalhamos ao longo das aulas anteriores estão voltados agora neste momento para a compreensão das estratégias que o Estado acaba adotando para os instrumentos de comando e controle que foram trabalhados ao longo das aulas anteriores devem agora ser compreendidos como parte das estratégias que o Estado adota para a obtenção dos seus objetivos de compatibilização das atividades econômicas com a manutenção de um determinado nível de qualidade ambiental. O nosso foco, a partir de agora, se volta para esse conjunto de atividades que, por suas características intrínsecas, potencial de causar efeitos ambientais significativos, necessita de um maior controle, de maior rigor na execução deste controle por parte do Estado. Um conceito que nós devemos retomar a partir de agora, que vai nos acompanhar ao longo das próximas etapas, é o conceito da degradação ambiental. Lembrando, a degradação ambiental se aproxima do conceito de poluição, exatamente porque está associada a uma redução, uma diminuição percebida da qualidade ambiental, das características naturais ou do estado de um ambiente, causada por ação externa ao sistema ambiental. A poluição, apenas para distinguir, como elementos conceituais, está associada à introdução de massa ou energia no meio, de tal modo que possa afetar negativamente o homem ou outros organismos. Portanto, vamos entender que a degradação ambiental, a partir de agora, no nosso conceito, dentro da nossa concepção, está associada a qualquer tipo de alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais, associando-se assim a uma alteração adversa da qualidade ambiental.
A pergunta que cabe a ser feita neste momento é: como assegurar o maior controle, visto como necessário, das atividades que apresentam potencial de causar maior degradação ambiental? E mais do que isso, como identificar tais atividades? Este é um problema básico dentro do conjunto de atividades que iremos tratar a partir de agora, que será tratado... Desculpa, corta. Este é um problema básico dentro do conjunto de atividades que iremos tratar a partir deste momento, que deve ser encarado como um dos maiores desafios ligados à aplicação do licenciamento ambiental como um instrumento de política voltado para a promoção do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade ambiental. Então, a nossa pergunta é voltada para a identificação de atividades. Vamos refletir um pouco sobre 4 circunstâncias escolhidas ao acaso. Um loteamento, a implantação de um loteamento para fins urbanos, um empreendimento bastante conhecido, bastante comum também, dentro de áreas urbanas, um posto de gasolina, por exemplo, como os slides estão mostrando agora. Uma indústria transformadora e produtora de bens, não importa, não nos interessa nesse momento qual, e uma atividade ligada à produção de peixes, piscicultura, que também está associada a processos poluidores e processos de degradação ambiental. No primeiro caso, assim como no caso do posto de gasolina, no caso do loteamento e também no caso da produção industrial, é bastante fácil, é até bastante natural associar que o controle realizado pelo Estado, no sentido de garantir a compatibilização da qualidade ambiental a partir da implantação dessas atividades, vai se dar essencialmente e basicamente a partir da verificação dos padrões ou do cumprimento dos padrões de qualidade por parte do empreendimento. No caso de um loteamento para fins urbanos, acaba se associando a esses padrões de qualidade também padrões urbanísticos ligados ao próprio projeto, ao próprio traçado do loteamento urbano que se pretende implementar. No caso do posto de gasolina, uma das questões mais significativas está ligada ao gerenciamento dos seus efluentes produzidos no próprio posto de gasolina, no posto de combustíveis, e também ao gerenciamento dos riscos ambientais associados à implantação desta atividade. No caso de uma indústria produtora, transformadora de recursos e produtora de bens, também está associado ao cumprimento essencialmente de padrões de qualidade ligados às emissões gasosas, resíduos sólidos, líquidos, e etc. No caso já da atividade de piscicultura, evidentemente, um dos aspectos que mais se destacam relacionados ao controle das atividades poluidoras ou das ações poluidoras ligadas a esse empreendimento está voltado para a garantia de manutenção de um determinado padrão de qualidade no momento do lançamento de seus efluentes e também no gerenciamento de seus resíduos sólidos. De toda maneira, pela própria figura, é possível identificar que esta atividade ou uma atividade com estas características também pode promover aí determinados efeitos, determinadas perturbações no ambiente que a cerca, no seu ambiente de entorno. E em função de certas características, essas perturbações talvez não sejam tão apropriadamente tratadas apenas em relação ao controle e manutenção dos seus padrões de qualidade ambiental. Isso nós iremos discutir a partir de agora. Bom, outros 3 exemplos aqui que o slide também apresenta são situações bastante também comuns em áreas urbanas, exceto pelo terceiro exemplo que será mostrado agora, mas enfim, a primeira atividade mostrada aqui, um distrito industrial implantado em zona de expansão urbana, pelas suas características, pode ser encarado também como um loteamento cujo traçado deve ser verificado dentro dos parâmetros urbanísticos, também as suas atividades específicas podem ser vistas como potencialmente gerenciáveis a partir do cumprimento de padrões de qualidade ambiental, mas de toda maneira um aspecto que escapa ou que foge à lógica da aplicação de padrões de qualidade ambiental, especificamente falando, está relacionado à indução de crescimento causada pela implantação de um distrito industrial em zona de expansão urbana. Este é um detalhe, é um aspecto, é um elemento associado a este tipo de empreendimento ou atividade
que deve ser verificado no momento do equacionamento das relações entre a tipologia de atividade e a localização pretendida, ou seja, a viabilidade ambiental de um empreendimento como um distrito industrial não está estritamente associada à verificação do cumprimento de padrões de qualidade relacionados à produção de resíduos, emissões gasosas, líquidas e etc. Está associada a outras características que devem ser verificadas e incorporadas no momento da avaliação da viabilidade ambiental. O segundo exemplo mostrado aqui no slide, uma urbanização em área de manancial. A área de manancial está delimitada aí pela bacia de captação de um determinado município, que não vem ao caso citar qual seja, não nos importa nesse momento, mas urbanizações em áreas de manancial têm sido reportadas como potencialmente causadoras de conflitos entre os objetivos intrínsecos à urbanização, aos processos urbanos, à construção das cidades e à manutenção do potencial verificado por este manancial. O abastecimento populacional pode estar em conflito, ou a capacidade do manancial de assegurar esse abastecimento pode estar em conflito, ou pode se colocar em conflito a partir da verificação da ocupação do seu território por uma urbanização nos moldes padrões, os padrões médios, como a gente verifica no caso brasileiro e em outros países também. Bom, até aí, questões ligadas à significativa degradação ambiental não se mostram tão evidentes, mas talvez como apenas um potencial. Lembrando que nós já estamos recebendo a informação após a implantação do empreendimento. Tanto a primeira quanto a segunda figura, a segunda foto, nos mostram a situação depois da implantação dos empreendimentos, no caso, a primeira figura, o distrito industrial, recapitulando, e na segunda figura, a urbanização em área de manancial. Já esta terceira figura, não há dúvidas em relação à significativa degradação provocada pelo desenvolvimento da atividade. Nesse caso, desconsiderando um detalhe, que não chega a ser um detalhe, especificamente falando em relação a esta situação, um detalhe de que, evidentemente, não se trata de uma urbanização legalizada, de uma urbanização efetuada dentro do controle administrativo por parte dos órgãos ambientais ou dos órgãos urbanísticos. De toda maneira, a intenção de se apresentar esta figura está ligada à verificação objetiva do que significa ou de uma situação que necessariamente está associada a causar uma significativa degradação sobre este manancial e sobre este território como um todo. Bom, a pergunta que se coloca é: como exercer o controle em relação a tais atividades? Como um instrumento como o licenciamento ambiental pode ser utilizado nesse momento com os mesmos objetivos para os quais ele foi desenhado e para os quais nós temos já discutido, ligados ao controle das atividades poluidoras? Nesse caso, os aspectos que mais nos interessam são aqueles elementos ligados aos processos causadores de significativa degradação ambiental. Bom, o licenciamento ambiental, portanto, e a sua missão intrínseca dentro do grupo de instrumentos de política ambiental, de verificar previamente a implantação dos empreendimentos, a viabilidade ambiental destes projetos de empreendimentos e atividades e estabelecer em quais condições esses empreendimentos deverão ser implementados e gerenciados, volta a ser um dos principais objetivos, um dos principais instrumentos dentro do quadro da política ambiental brasileira. A viabilidade ambiental, recapitulando, uma propriedade que expressa a adequação das atividades antrópicas sobre o meio ambiente frente a determinados padrões de qualidade pré-estabelecidos ou elementos orientadores destes padrões de qualidade, os padrões que se desejam manter ou se desejam buscar ao longo do tempo. A viabilidade ambiental, portanto, esta propriedade, ela leva em consideração a capacidade do meio de assimilar as alterações provocadas por essas atividades. Dentro do conceito de viabilidade ambiental, portanto, deve-se verificar como o meio irá responder às provocações realizadas pelas atividades que serão implementadas. No caso de atividades sujeitas a significativa degradação ambiental, o conceito de viabilidade ele deve ser entendido como integrado a um escopo um pouco mais amplo do que a referência dada por padrões de qualidade ambiental.
A viabilidade ambiental deve ser entendida dentro de um aspecto mais amplo, no caso de atividades com potencial de causar significativa degradação ambiental, que extrapola, como já disse, a mera aplicação de padrões de qualidade. Portanto, o nosso quadro, o nosso diagrama fundamental continua válido, evidentemente, né? A viabilidade ambiental, o que se procura em termos de atividades dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e dos próprios objetivos que o Estado tem com a política ambiental, continua válido que o meio responde de maneiras distintas para atividades distintas e o que se procura é, idealmente, manter uma alteração em níveis não significativos ou em níveis admissíveis. É isso que se entende pela viabilidade ambiental. No caso das atividades do nosso primeiro conjunto, atividades essencialmente ligadas a processos de poluição, a viabilidade ambiental ela é razoavelmente expressa pela verificação do cumprimento de padrões legais de qualidade. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Porém, no caso de atividades sujeitas a um potencial de degradação significativo, a viabilidade ambiental deve incorporar ou deve se concentrar na avaliação daquele potencial de efeito significativo. No caso do distrito industrial, a indução de crescimento, por exemplo, no caso da urbanização em manancial, o risco que a urbanização oferece à produtividade desse manancial, à qualidade da água provida pelo manancial. No caso de uma ocupação intensa em área de manancial, aí nós estamos vendo objetivamente uma situação de completo descontrole, completa falta de ação dos agentes ambientais, dos agentes estatais, em nome dos objetivos da política ambiental brasileira. O que nós veremos a partir de agora, na próxima parte dessa aula, é como esta viabilidade deve ser verificada e como se expressa a viabilidade ambiental dentro deste conjunto de atividades que demandam maior controle por parte do Estado. Até lá.